1 João 3, de 1 a 6. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Oremos mais uma vez. Sê conosco, ó Deus de amor. Fala com teu povo. Tem misericórdia de nós. Fala aos nossos corações, pois precisamos ouvir o Senhor nessa noite mais uma vez. Assim te oramos em Cristo. Amém. Irmãos, na última semana, nos versículos 1, 2 e 3, nós então comentamos e expusemos que todos nós, chamados filhos de Deus, somos algo, mas o somos na certeza de que seremos algo que ainda não somos. Aquela ideia teológica que eu afirmei do já e do ainda não. E à medida que a nossa esperança nas coisas vindouras se fortalecem e crescem no nosso coração, quanto mais nós temos a expectativa e o desejo, o anseio de chegarmos à santidade que nos tomará e que se revelará em nós pela vinda de Cristo Jesus, mais esse desejo de sermos santos, como é santo o nosso Deus, nos purifica. Então nós ainda, mesmo já sendo filhos de Deus, e isso não podendo ser mudado, nenhum de nós que foi escolhido e chamado em Cristo Jesus para a filiação e a adoção de Deus, pode em algum momento da sua vida ser roubado desta filiação, privado das dádivas da adoção, extirpado ou separado das heranças eternas que Deus nos concede. Então, na semana passada falamos sobre isso. Temos essa certeza. Porém, essa certeza não nos deixa parados no tempo. Olha, somos, estabelecemos, aqui ficamos. Há no coração de todos os filhos de Deus a ardente expectativa pela volta do Filho de Deus. E para que o Filho leve a cada um de nós, filhos adotivos pelo poder do Filho unigênito, para o reino do Pai, na eternidade com o Pai, na santidade do Pai. E isso então vai operando em nossos corações.
No versículo de número 1, ele faz então a seguinte afirmação: por essa razão, o mundo não os conheceu, não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. E agora no versículo de número 4, ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe o pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. A ideia no versículo de número 1 fala sobre conhecimento dos filhos de Deus através do conhecimento de Deus. Não pode ninguém reconhecer filiação de Deus em outrem sem primeiro conhecer de fato quem o Pai o é. Nenhuma pessoa pode dizer: olha, esta é de fato a igreja de Cristo. Esses homens reunidos aqui nessa noite são verdadeiramente parte integral da igreja invisível, sem conhecer a Deus através do conhecimento do Filho. Isso, o apóstolo João está falando sobre conhecimento externo a respeito da igreja. Mas ao mesmo tempo, João está, a partir do versículo de número 4, falando a respeito de conhecimento interno a respeito da igreja. Quando ele diz a respeito do pecado, ele termina usando a mesma palavra que ele falou a respeito do externo, a palavra conhecer. Conhecer aqui tem muito mais do que entender. A palavra conhecer fala sobre intimidade, sobre relacionamento, e não somente sobre entendimento. Conhecimento aqui é uma palavra que remete-nos à verdadeira comunhão. Conhecimento mútuo. Aquele a quem Deus dá a conhecer, se dá a conhecer, são aqueles que o conhecem. Ninguém pode conhecer a Deus por suas próprias ciências humanas. Ninguém pode se achegar a Deus através, talvez, de construir uma torre tão alta, mas tão alta, que chega aos céus diante do Senhor, como os loucos em Babel quiseram fazer, e está registrado no livro do Gênesis. Ao mesmo tempo, todo homem natural, não só a palavra de Deus o chama de morto, mas também chama de louco. Diz o insensato: em seu coração não há Deus. Então, nessa noite eu quero meditar nesses 6 versículos, mas mostrando o foco do final do versículo 1, à luz dos versículos 4, 5 e 6, falando sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. E como a igreja de Cristo Jesus precisa entender o que significa de uma forma muito simples o que o texto vai nos afirmar. Simples e prática. Simples e praticamente, precisamos entender o que significa uma vida de intimidade com Deus. A primeira coisa que ele fala é a respeito da totalidade da situação do ser humano. O versículo 4 ele vai dizer: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A palavra todo é, assim como a palavra mundo nas Escrituras Sagradas, uma palavra que tem um sentido muito amplo e que precisa ser interpretado
dentro do seu sentido mais específico. Então, por exemplo, há uma corrente de pensamento chamado universalismo, que acredita que no final de todas as coisas, Deus vai salvar todo homem, toda mulher. De qualquer crença, de qualquer fé, no final das contas, no apagar das luzes, Deus vai dizer, olha, salvar-se-ão todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um dos principais versículos distorcidos por esta visão universalista. Ora, se Deus amou o mundo, e eles tratam a palavra mundo não como século, tempo, humanidade ou um grupo específico entre os homens, nem entendem João 3,16 como o texto diz. Porque Deus manifestou de tal forma que só Deus poderia manifestar o seu amor ao mundo. O amor de Deus é expresso ao mundo e revelado ao mundo. Mas aqueles que nele creem são aqueles que são capacitados a experimentar do conhecimento salvador, uma vida de intimidade com Deus, pela instrumentalidade do Filho. Então, esta palavra, todo aquele que pratica o pecado, precisa então ser entendida como todo. Qual é o todo aqui? Um todo específico? Não, olhem no contexto dos 6 versículos. Ele está mostrando grupos específicos, mas no versículo 4 ele está mostrando a coletividade de todos aqueles, mesmo que divididos em outros momentos em grupos específicos. Ele diz então, por exemplo, no versículo de número 1, que o mundo não nos conhece. Ele está falando que o mundo inteiro, o cosmos, o planeta, não, ele está dizendo que aquelas pessoas que estão presas ao pensamento deste século, ou seja, aqueles que não têm o entendimento da graça de Deus pela revelação do Evangelho, essas pessoas não conhecem os cristãos, não conhecem a igreja, não aceita como parte do pensamento deste século ou do mundo aqueles que rompem com este século por causa da revelação do Evangelho. Afinal de contas, o mundo também não conhece a Deus. Mas todos, tanto aqueles que pertencem a Deus e o mundo não os conhece, como aqueles que... Tudo bem? Tudo certo? Tanto aqueles que não conhecem a Deus, como aqueles que pertencem a Deus e conhecem a Deus, e essa é a ideia da palavra todos aqui, de unir esses dois grupos, todos são transgressores da lei. O pecado é a transgressão da lei. João está dizendo então que à medida que conhecemos a Deus de fato e que Ele se revela a nós, a primeira coisa que temos que entender é que todo ser humano, e aí é todo, é transgressor da lei. E por mais que você afirme nessa noite, e com alegria, passando os meus olhos aqui, né? É um misto de alegria e tristeza, né? Todos aqui são crentes. Mas que pena que não temos nenhum descrente ouvindo essa palavra nessa noite, certo? Então esse é um misto. Mas, obviamente, como pastor de vocês me alegra, todos aqui são crentes. E por mais que você se declare, e eu creio nisso, que você já foi alcançado pela fé salvadora e você é um crente em Cristo Jesus, ao mesmo tempo, você e eu
ainda somos pecadores. Nós transgredimos a lei. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: todo homem que olhar para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou. Então nós sabemos muito bem que na igreja de Cristo Jesus, assim como no mundo, todos aqueles que pertencem a Cristo são por natureza transgressores da lei. Porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos os homens, herdeiros de Adão e Eva, são, por natureza, pecadores. Não há uma igreja de não pecadores. É aquela história jocosa até, que se usa em alguns argumentos quando alguém se levanta para falar da igreja de Cristo. De um lado, alguém diz que está procurando uma igreja verdadeiramente pura, fiel e sem pecado. E aí então, para cutucar essa pessoa com essa visão equivocada, a gente diz: bom, se você achar essa igreja, não vai para lá não, senão você estraga. Do outro lado, quando alguém que quer fazer qualquer argumento contra a igreja de Cristo e diz: mas eu não gosto da igreja, a igreja tem muita gente hipócrita, e a gente, de uma forma jocosa, mas para cutucar aqueles que acusam a igreja de Cristo, diz: sim, é verdade, somos uma igreja, a igreja tem muitos defeitos, e cabe você também mais um. A igreja é feita de hipócritas e você também é bem-vindo, né? Sempre cabe mais um. A igreja de Cristo Jesus, ela caminha na busca daquilo que ainda não somos, mas já nos foi garantido, que é a santidade perfeita de Cristo, que será derramada sobre nós e nós seremos moldados a essa santidade no momento que formos glorificados na segunda volta de Jesus, mas ainda caminhamos como transgressores da lei. Somos pecadores. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Porém, o que João está querendo caminhar conosco nessa noite é mostrar que o conhecimento que Deus nos dá e a revelação de Deus para vivermos em intimidade com Deus nos dias de hoje, nós que ainda somos pecadores, nesse já e ainda não nos dá uma carta de alforria para que pequemos deliberadamente, sabendo que somos pecadores. E que lá no futuro já temos a certeza de que seremos santificados. O que ele está dizendo é: todo aquele que pratica o pecado, no versículo de número 4, e no versículo de número 6, ele usa a mesma expressão agora com termos diferentes. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Aí ele diz: todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. À luz do versículo 6, o versículo 4 está de fato nos dizendo que todo aquele que vive na prática do pecado e deliberadamente transgride a lei, esta pessoa não faz parte daquele grupo de pessoas chamado Igreja de Cristo Jesus, que está na certeza da sua adoção já outorgada, sendo continuamente purificado na esperança da santidade vindoura e perfeita, da perfeita santidade que nos será dada na volta de Cristo Jesus. Então, da mesma forma que aqueles que estão no mundo e são do mundo
não podem conhecer de fato quem são os eleitos de Deus, porque eles não conhecem a Deus, aqueles que vivem no contexto da igreja, no meio da igreja, mas insistem em viver deliberadamente na prática do pecado, de fato, são tão estranhos, estrangeiros a Deus e a seu povo, como aqueles que estão do lado de fora da igreja. Eu lembro uma vez, eu na juventude, então sempre estive à frente dos trabalhos da igreja e sempre tive papel de liderança, e eu era muito jovem e muito mal preparado para estar num papel que não era meu. Mas iam me dando espaço, muito espaço e responsabilidade, pouco discipulado e contabilidade. Isso é o resultado, é uma receita básica para um líder jovem em tragédia. Esse era eu. E eu falando muito duramente com jovens, muito duramente. E um presbítero que de lado oposto era muito liberal, sua teologia era um tanto quanto equivocada, me puxou no canto, me exortou e disse: pois eu prefiro os jovens vivendo dentro da igreja, mesmo que uma vida desregrada, do que fora no mundo. Veja, o que purifica a vida do crente não é frequentar os trabalhos semanais da Igreja de Cristo. Sim, a pregação da palavra, meio de graça, santifica a vida dos crentes. A mesa do Senhor, a ceia, meio de graça, santifica a vida dos crentes. Mas aqueles que vivem na prática do pecado e que não são crentes, por mais que tenham cumprido a cartilha, feito a classe de catecúmenos, passado pelo exame do conselho da igreja, dado as respostas certas, estas pessoas, não sendo crentes, porque amam o pecado, não se arrependem do pecado, e por mais que de forma escondida, há sombras, não de Deus, mas há sombras para homens, vivem na prática constante do pecado, da mesma forma que os de fora não conhecem a Deus, esses não conhecem também a Deus, estando no convívio diário com o povo de Deus e com a igreja de Cristo. São exatamente essas pessoas que o apóstolo Paulo afirma a respeito da mesa do Senhor, que comem e bebem juízo para si. Distinguir do corpo, isso deveria ser óbvio para qualquer leitor de 1 Coríntios 11. Porque o que diz 1 Coríntios 12? Qual é o ensino do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12? Sobre a igreja, o qual ele chama de corpo de Cristo. E ele coloca que esse corpo, com seus muitos membros e distinções, sendo esse corpo diverso em figuras, em caráter, em funções, unido, ele está. Porque ele está unido debaixo de um só cabeça, Cristo Jesus. Então, aqueles que vivem deliberadamente na prática do pecado, não conhecem a Deus, pois não conhecem o Filho. E não podem discernir do corpo, porque não sabem sequer quem é o cabeça da igreja. E assim não podem discernir a seu próprio respeito se são ou não parte do corpo. Acha que é, mas não é. É como meu avô dizia, e meninas, ouçam isso com muito respeito.
Mas ele falava assim para nós, os netos, né? Os meninos. Ele dizia: meu filho, não arrume namorada em festa de casamento. Porque no dia da festa, ela compra vestido novo, ela arruma o cabelo, ela vai no salão, ela está toda maquiada. No dia seguinte, ela pode ser uma outra pessoa completamente. Era uma frase, uma das frases do vovô, que hoje, quando os primos se lembram, a gente fala assim: olha, das sabedorias do vovô, nunca arrume namorada em festa de casamento. Você não sabe o dia de amanhã. Quantos cristãos vivem assim? Como diria a minha bisavó, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O apóstolo João está afirmando que é, na verdade, meus irmãos, muito mais fácil distinguir os de fora. E a minha resposta ao presbítero que me abordou ainda na minha juventude foi: quem dera eu pudesse ver todos os que estão vivendo em pecado, vivendo em fornicação, na mentira, na bebedice, na blasfêmia, que todos eles estivessem do lado de fora, para que nós pudéssemos, a olho nu, distinguir quem são e pregar o evangelho a essas pessoas, para que eles pudessem ser salvos. É exatamente isso que o apóstolo Paulo também fala na carta aos Coríntios, nos capítulos 4 e 5, quando ele fala sobre a necessidade de disciplina eclesiástica. E disciplina eclesiástica, nos termos aqui, não está falando só sobre o aconselhamento, a exortação, a demonstração mais firme do pastor e do conselho para irmãos que estão vivendo em condutas não condizentes com o evangelho. Ali Paulo está falando sobre pecados terríveis, tenebrosos, vergonhosos de serem ditos em público, que um pastor, para ler o texto e pregar, sente o rosto corar para falar aquelas coisas de púlpito, até nos dias de hoje. Um filho que estava em adultério com a mulher de seu pai. Que coisa horrorosa! E a igreja de Corinto não tratava aquele pecado e andava como se nada estivesse acontecendo. Ali o apóstolo Paulo não está falando sobre penas leves, ele está falando sobre penas graves, ele está falando sobre a exclusão, o afastamento, orientando a igreja que aqueles que abandonam a fé cristã e blasfemam contra Cristo, com essas pessoas nós não devemos sequer conviver. Sim, meus irmãos, existem alguns termos nas Escrituras Sagradas que não são politicamente corretos e que até mesmo para os nossos dias são difíceis. Se uma família desta igreja, em algum momento, apostatar da fé, blasfemando contra Cristo, negar aquilo que professou na sua pública profissão de fé, e pela dureza e rebeldia do coração, não aceitar a disciplina pública da igreja, e for excluído do rol de membros dessa igreja, as Escrituras nos orientam que nós não devemos mais ter qualquer tipo de comunhão com essas pessoas. Não devemos saudá-los na rua. Não devemos, passando por um corredor de supermercado, abraçar e falar: olha, estou orando por você. Volta para a igreja. Você precisa voltar para Cristo. Não, aquela pessoa já foi tratada pastoralmente, já foi tratada eclesiasticamente, o conselho da igreja já tratou até as últimas instâncias. Agora esta pessoa declarou: não estou em Cristo. Nós que andávamos com eles no contexto da igreja, agora não podemos sequer cumprimentar. Mas existe muito crente que quer
ficar bonzinho, achando que chamando para tomar um café em casa, isso vai mudar o coração daquela pessoa, que você pode trazer de volta. O apóstolo João está deixando claro aqui, meus irmãos, que da mesma forma que os que estão de fora da igreja, é a ênfase do versículo de número 1, e são inimigos de Deus, e rebeldes contra Deus, e não conhecem a Deus, e não nos aceitam como parte do seu mundo, do seu tempo e do seu século. Os que estão na igreja e vivem da mesma forma, também são assim. E aqueles que, sendo de parte da igreja, saem e querem muitas vezes influenciar os que ficam com uma mente danosa e ainda continuam convivendo em alguns lares como uma erva daninha que vai tomando espaço sorrateiramente. Essas pessoas, com estes, sequer devemos ter comunhão. E nós devemos saber distinguir quem são. Não são pessoas que, em alguns pontos, pensam diferente de nós. Não são pessoas que estão convivendo e comungando numa congregação diferente da nossa. Não são pessoas que, de repente, olha, era presbiteriano, mas hoje não aceita mais as doutrinas presbiterianas, porque não aceita mais o batismo infantil, a visão presbiteriana e reformada da ceia do Senhor, então agora está numa igreja batista. Não, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre aqueles que deliberadamente vivem na prática do pecado. Aqueles que vivem no pecado. Agora, o versículo 5 nos diz: sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ora, meus irmãos, a obra de Deus na vida dos crentes, eleitos do Senhor, povo da aliança, é para tirar os pecados. Deus não tolera o pecado. E à medida que Ele se aproxima de nós, com amor paternal, e nos chama para si, Ele está tirando de nós o pecado. Mas o processo de santificação, ele é muito interessante. É como alguém que cai de corpo inteiro dentro de um espinheiro. Ao tirar a pessoa do espinheiro, você está resgatando a pessoa, certo? Mas Carlos já completou aqui. Ela continuará cheia de espinhos. E a pessoa, para ser cuidada, ela precisa que, pouco a pouco, os espinhos vão sendo retirados, um a um. E veja, eu espero que ninguém aqui algum dia tenha caído no espinheiro, mas eu conheço algumas histórias de minha prima, passeando em Fernando de Noronha, descendo por uma praia, pisou errado e caiu fundo para dentro de um espinheiro. De amigos, há muitos anos atrás, que na beira da praia foram tirar aquelas fotos nas pedras e veio uma onda mais forte do que eles esperavam. Eles foram puxados para dentro do mar e jogados contra as pedras, cheios de ouriço grudado nas pedras. E eles ficaram um dia inteiro num posto de atendimento médico, deitados de costas para cima e com as enfermeiras com pinça tirando espinho por espinho do ouriço. Assim é a obra de Deus. Ele veio, diz aqui então João, para tirar
os pecados. Olha que interessante. Tirar os pecados, e aí ele fala, e nele não existe pecado. Pecados e pecado. O Senhor nos livra do pecado, da transgressão da lei, da rebeldia contra Deus, da maldição do pecado que foi imputada sobre toda a humanidade que descende de Adão e Eva. E, obviamente, não existe outra humanidade, só a que descende de Adão e Eva. Mas, ao mesmo tempo, ele vem sem pecado para nos tirar os pecados. Isso, novamente, tem duas ideias. Primeiro, de forma plural, os pecados de todos nós. Nenhum eleito do Senhor, nenhum daqueles que foi adotado por Deus, no poder da cruz de Cristo, viverá diante do Senhor sem que o Senhor lhes tire os pecados. Todos os pecados, ou seja, o pecado de cada um de nós. Mas nós bem sabemos que nós não transgredimos a lei somente de forma geral. Nós a transgredimos de forma específica. Então a obra do Senhor também, quando fala sobre tirar os pecados, é que Ele vem tirando cada um dos espinhos do pecado em nosso coração, um por um. E isso, meus irmãos, é muito importante, porque no versículo 4, nós somos chamados, versículos 4 e 5, há duas concepções fundamentais da vida cristã. Primeiro, que eu tenho que me considerar diariamente, mesmo já sendo um filho adotivo de Deus, e mesmo sendo purificado constantemente pela certeza da herança eterna que o Senhor já conquistou em nosso favor, eu ainda preciso olhar bem no fundo do meu olho, no espelho, e dizer, sou pecador. Sou pecador. Eu não preciso me considerar amaldiçoado pelo pecado, perdido no pecado, refém do pecado. Mas eu preciso ter um entendimento claro que sou pecador, que preciso da pureza de Cristo na minha vida, que preciso buscar a face de Deus diariamente. Meus irmãos, vejam, essa é uma das afirmações que deve nos conduzir com zelo, temor e tremor ao culto do dia do Senhor. É proibido uma igreja ter só um culto no domingo? Não. Existe algum texto bíblico, alguma direção que diz o número de cultos públicos, a quantidade, a extensão em tempo, os horários? Não. Cada igreja local vai guardar o dia do Senhor e zelar por esse dia e buscar o culto público a Deus de forma zelosa e santa dentro das suas condições locais. Então, por exemplo, existem muitos lugares ao redor do mundo, isso é muito comum na Índia, isso é muito comum em vários lugares na África, aonde as pessoas gastam às vezes 3, 4 horas para chegar ao local de culto e vão a pé. Então, os que chegam primeiro, eles vão tendo um tempo de
lanche, congraçamento, alegria, e vivenciando, e fala, olha, deu meio-dia, bora almoçar. E cada um tira sua matulinha, sua panelinha, junta tudo e come. E ainda não cultuaram. De repente, quando eles percebem que lá para as 2h da tarde, 1 da tarde, 2 da tarde, todo o povo está reunido, ou pelo menos a grande maioria, eles começam a cultuar. Agora, pensa comigo. Se você demora 4 horas para chegar para o culto e vai gastar umas 4 horas para voltar para casa, talvez a sua expectativa é que o culto demore aí 1h30 para você poder ir-se embora. Certo? Errado. Um culto. Essa experiência foi uma das experiências também que Deus me deu a graça de ter, e eu faz alguns dias já que eu tenho no coração um desejo assim, eu estou doido para voltar para Angola. O dia que eu puder voltar, para passar lá um tempo, visitar os missionários, dar treinamento para pastores lá, eu estou indo. Quem quiser vem comigo, passar pelo menos uns 15, 20 dias lá. Estou doido para voltar para Angola. E eu cheguei lá, viajei a noite inteira. E o pastor, então, pastor Belaniel, que pastor amado, como eu amo aquele homem, me buscou no aeroporto às 6h30 da manhã e levou para a casa dele, que era perto. Ele disse assim, pastor, vai descansar, que daqui a pouco vamos para a igreja. E eu sei que o senhor está cansado, o senhor não vai precisar lecionar na escola dominical, mas no culto o povo te aguarda. A igreja está sabendo, está em festa, sabe que vem pastor do Brasil hoje. E eu preguei 50 minutos. Quando eu terminei de pregar, o pastor Belenel veio à igreja publicamente e falou, irmãos, perdoem pastor Lugero, ele chegou hoje, está muito cansado, a pregação foi menor, uma pregação mais rápida, perdoem o pastor. E aí então foi começar a escola dominical, ele falou, vá para casa dormir e descansar, porque à 1 da tarde eu pegava um avião para ir para outra cidade da Angola, e quando eu cheguei lá, o pastor Tony falou assim, pastor, vamos logo para o hotel, o senhor vai tomar seu banho, bote sua roupa, que hoje o povo está esperando. Aí eu falei assim, mas Tony, você me disse que eu ia dar aula segunda e terça. Aula segunda e terça, hoje é dia do Senhor, vai pregar, o povo está em festa a esperar o Senhor a pregar. E eu peguei por volta de 1h, 1h15, pastor Tony do mesmo jeito, irmãos, vamos deixar o pastor Lugero descansar, ele está muito cansado. Amanhã ele voltará a falar mais. E na segunda e terça-feira eu falei obviamente com os intervalos, eu falei mais de 6 horas para aquele povo. Não pode pregar pouco, não. Não pode cantar pouco, não. Olha aqui hoje. Eu fico olhando para o nosso boletim, né? E fico aqui. 1, 2, 3, 4. 4 cânticos. Bom. E às vezes, né? Alguns irmãos sabem disso, Ricardo sabe bem disso. A gente pega alguns salmos e fala, eita, nós vamos cantar esse salmo domingo. E o salmo é grande, e tem estrofe, e não acaba. E muitas vezes a gente divide, então, canta um tanto, aí depois ora, lê a Bíblia, aqui, canta mais um tanto, e quase que fica um salmo cantado durante o culto inteiro. A gente canta um só, quando tem esses grandões, são uns 2 só, né? Lá não é assim, não. Um dos carros-chefes e um sentimento central ao coração daqueles que querem vivenciar cultos como esses que eu citei é a afirmação: sou pecador.
Eu me pergunto aos irmãos que escolhem cultuar pela manhã e desprezam o culto da noite, se está faltando olharem no espelho e dizerem: sou pecador. Porque quando um crente no Senhor Jesus tem a consciência profunda do seu pecado e da sua dependência da graça de Deus, este busca na esperança a sua purificação. Este busca a Deus com todo o seu coração para que lhe sejam tirados os pecados, para que nós sejamos impedidos por um ato soberano da graça de Deus de continuarmos vivendo em pecado. O sou pecador, na afirmação e no coração de um crente em Cristo, não é um instrumento de sofreguidão, de autocomiseramento, para que nos flagelemos e nos derrubemos e caiamos numa depressão profunda, dizendo: ó Senhor, daqui não saio. Não, não, não! A consciência profunda de que somos pecadores nos impulsiona àquele que nos purifica. Nós queremos conhecer a Cristo e conhecê-lo intensamente. Nós não queremos continuar vivendo no pecado. Nós não queremos conhecimento técnico, cognitivo. Nós queremos vida experiencial. Nós queremos experimentar as graças purificadoras do nosso Deus. E não são essas experiências loucas, pagãs, que os pentecostais trazem para dentro da sua vida, como que se um frio na espinha, um tipo de agir fora do intelecto, palavras que saem da boca que eu não as compreendo. Não, não! Quero intimidade com o meu Deus. Não há nada mais deleitoso na vida de um crente quando alguém começa a falar sobre situações, sejam boas ou ruins, e isso remete à nossa mente a diversos textos da palavra de Deus. Porque a Bíblia não deve ser memorizada para que nós sejamos bem-sucedidos como que numa gincana bíblica de acampamento. A Bíblia deve ser memorizada porque nós queremos ter intimidade com a palavra de Deus e pela palavra de Deus, com o Deus da palavra. Meus irmãos, são dois sentimentos. Primeiro, sou pecador, mas o segundo, purifica-me, Senhor. A certeza do pecado e da transgressão da lei leva o nosso coração a esse desejo. O desejo e a declaração de sermos santos, como é santo o nosso Deus. E nós temos, pela instrumentalidade da palavra, instrução a esse respeito. Aqui, no versículo de número 2 e 3, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. E agora no versículo 5, sabeis também que Ele se manifestou para tirar pecados, e nele não existe pecado. Ele é puro,
nele não existe pecado. Se purifica todo aquele que espera naquele que é puro. Se purifica do pecado naquele que não existe pecado. Tira o pecado do nosso coração, aquele que não existe pecado. Sou pecador. Vem, Senhor, e me lava. Purifica-me com hisopo e ficarei mais alvo do que a neve. Vem, Senhor. Então, todas as vezes que o crente sente a dor do pecado, o nojo do pecado, a verdade do seu ser e de como ele é de fato pecador, o verdadeiro cristão diz: Senhor, lava-me, purifica-me. Mas ele não continua a deliberadamente viver no pecado. Isso nós precisamos entender dentro de um contexto. Eu citei agora há pouco as questões de disciplina eclesiástica, certo? Mas vejam, muitas vezes, irmãos caminham no pecado por muito tempo, humanamente falando. E eles precisam, então, serem confrontados. A maior tragédia que pode haver no seio de uma igreja é um conselho de pastores, ou seja, seus pastores e presbíteros, que são coniventes com o pecado. Não que eles pecam junto com os irmãos que estão vivendo em pecado, mas porque simplesmente eles se omitem em disciplinar os pecadores. A disciplina eclesiástica é um instrumento de purificação da igreja. Quando se prega a palavra, se exorta o pecador. Quando se ministra a ceia, o pecador, em seu processo de santificação, está sendo alimentado espiritualmente. Mas quando a ceia do Senhor é suprimida e resguardada daqueles que estão de fato em pecado, isso também é um instrumento da graça de Deus. A correta administração dos sacramentos e a aplicação justa da disciplina eclesiástica são instrumentos de purificação da Igreja de Cristo Jesus. Que tragédia! Igrejas locais, presbitérios, denominações inteiras que são coniventes com o pecado. E vejam, falar sobre o pecado de alguém não é disciplina eclesiástica. Como é fundamental que os próprios crentes no Senhor Jesus Cristo, zelando por sua purificação, entendam a necessidade de pureza da Igreja de Cristo. E isso deve ser feito muitas vezes, quando alguém, sabendo de o pecado de um irmão e cumprindo os passos eclesiásticos determinados especialmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, procurando o irmão, exortando, buscando ganhar o coração dele para Cristo. Este irmão não aceita. Você que tem confirmação e provas concretas do procedimento mau e pecaminoso do irmão, vai lá com uma testemunha, 2 testemunhas. Aí esse irmão continua rebelde, duro de coração. Então, você leva o caso em denúncia pública ao conselho da igreja, para que os pastores da igreja tratem do assunto, para que aquele irmão seja salvo. E como diz o apóstolo Paulo,
até mesmo no contexto aqui de exclusão do rol de membros da igreja de Corinto, ele afirma para que pelo fogo possam ser salvos. Muitas vezes até o passo final de excluir um irmão em Cristo da comunhão momentânea da igreja visível é para que ele, sendo provado pelo fogo, afastado da comunhão da igreja, e se de fato ele for membro da igreja invisível, ele possa sofrer aquilo que diz a pergunta de número 83, no sentimento da ira vingadora de Deus, o terror da consciência e uma terrível expectação de juízo são para os ímpios o princípio dos tormentos que eles hão de sofrer depois da morte. Ou seja, aqueles que sentem essas angústias, pois vivem em piedade, podem ser como que pelo fogo salvos, porque em sofrendo as angústias e tendo consciência que é isso que lhes espera como juízo depois da morte, eles podem então, como instrumento de Deus, se arrepender enquanto é tempo e se humilhar diante de Deus e retornar à comunhão da igreja de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, para que como que pelo fogo possam eles virem a ser salvos. Como é importante falarmos no contexto da igreja de Cristo sobre um verdadeiro conhecimento de Deus, que nos leva à purificação da igreja. Meus irmãos, esse é um dos mais importantes pilares no qual esta igreja irá crescer. Se nós não tivermos entendimento de que somos pecadores e por isso buscamos na graça de Cristo o sermos purificados, para que cada espinho do pecado seja retirado do nosso coração, e zelamos em amor pelas obras da graça de Deus, pelo culto público no dia do Senhor, pela comunhão da igreja, pela reunião de oração, pelas atividades que a igreja promove durante a semana, abrindo mão de outras coisas para estarmos ali. Entendemos a bênção da ceia do Senhor e não tendo sequer coragem de, em sabendo que no culto da noite a ceia será ministrada, dizer: estou muito cansado, preciso me preparar melhor para o dia de amanhã e abrir mão desta graça, ou até mesmo buscando purificação de suas vidas e da igreja de Cristo, ter a necessidade de confrontar irmãos em Cristo e, se necessário for, denunciá-los a um conselho da igreja local. No contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, se necessário for, denunciar aqueles que são ministros do Evangelho aos presbitérios locais, a instauração de tribunais eclesiásticos justos que buscam a santidade de Deus no meio da sua igreja, para que não somente não seja disso isso sobre indivíduos, mas que não seja também dito para coletivamente, quando uma igreja vive em pecado, dizendo: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. E isso muitas vezes pode ser dito sobre igrejas inteiras, congregações inteiras, e quiçá denominações inteiras. É por isso, meus irmãos, que quando você de repente vê seus pastores e presbíteros em momentos de tensão, lutando nos concílios locais, nos presbitérios, nos sínodos, nas denominações,
E às vezes isso parece uma bobagem, não é mesmo? E eu escuto muitas vezes de algumas pessoas, preocupe-se com a igreja local, pregue com fidelidade, seja aquele pastor visitador, amoroso. Isso tudo é muito bom e necessário à vida da igreja. Mas muitas pessoas falam isso dizendo, essas reuniões de presbitério, essas reuniões de Supremo Concílio, esses cargos na igreja, esses documentos que às vezes geram tamanha beligerância. Meus irmãos, são esses também instrumentos para que nós não sejamos envergonhados por Deus e Ele possa dizer a respeito da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Presbitério Sul da Paraíba, da Igreja Presbiteriana Sólida ou Glória. Estes vivem em pecado e não conhecem a Deus. Nós ainda enfrentaremos muitos momentos tristes no seio da igreja. Eu não os espero, muito menos os busco. Eu estou na expectativa de batismos infantis, batismo em profissão de fé, recepção de novos membros. Isso eu estou assim, uau! Ou nessas viagens missionárias para Angola, para Portugal, para o Panamá. Eu tenho uma grande expectativa dessas coisas. Mas nós sabemos muito bem que em meio a elas, nós muitas vezes teremos que enfrentar situações muito difíceis e tristes. E isso também é manifestação da graça de Deus sobre nós. Que nós busquemos viver uma vida de conhecimento de Deus, na intimidade com o Filho, para que possamos afirmar, como afirmava o seu primo próximo, íntimo a ele, desde o ventre materno, e alcançarmos a convicção de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe.